O PL, partido do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto, tem um projeto ambicioso. Querem controlar o Senado e, com o controle do Senado, fazer uma articulação para que possa investir contra o ministro Alexandre de Moraes. Será que isso é possível? O impeachment do Alexandre de Moraes através de uma articulação do Partido Liberal? A gente vai tratar dessa estratégia aqui com vocês nesse editorial. Ainda vamos voltar a falar da entrevista polêmica do José Dirceu quanto a alguns pontos sensatos da sua fala relativos ao enfraquecimento da esquerda e do PT. E por fim, a gente pretende conversar com vocês aqui sobre a fala do novo ministro da Justiça, o Lewandowski. Advindo do STF, ele deu uma declaração polêmica, acertada em partes, mas polêmica. E a gente vai conversar aqui com vocês sobre isso nesse editorial. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bora começar? Vamos lá, vamos começar discutindo essa matéria do Gazeta do Povo. O foco do PL será ganhar a presidência e a maioria do Senado em 2026, para conter o STF, é o que diz o Valdemar da Costa Neto. O Partido Liberal definiu um novo alvo para as eleições gerais em 2026, ganhar o Senado Federal. Após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser julgado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, a legenda de Valdemar da Costa Neto almeja controlar a Casa Alta do Legislativo, elegendo mais de 30 senadores e contando com o apoio de outros 15 de outros partidos para impor freios ao ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do órgão, e ao STF. Já na Câmara dos Deputados, a sigla quer uma bancada com 140 parlamentares. Vamos entender isso aqui. É o seguinte, o Valdemar da Costa Neto ainda não definiu questão eleitoral para a presidência. Só que o sistema mostrou para a gente, a análise de tudo mostrou para a gente, que hoje talvez o controle do Senado ainda seja mais forte do que o controle da presidência da República. Ou seja, é ali a partir do Senado que você vai ter um controle de pautas, vai definir o que passa ou não passa, e também, vamos dizer assim, a arma voltada ao Supremo Tribunal Federal através do impeachment. Ou seja, é ali que o Partido Liberal vai poder ter um controle maior da situação e, enfim, partir para cima do Supremo Tribunal Federal, o qual o Valdemar da Costa Neto expõe aqui que aplicou absurdos contra tanto o Bolsonaro com a inelegibilidade, como contra o próprio partido. E aqui ele anuncia aquela multa de 23 milhões que o ministro Alexandre de Moraes aplicou ao partido, falando que aquilo é totalmente antidemocrático, por causa de um questionamento do partido em relação ao sistema. Ou seja, a ideia do Valdemar da Costa Neto é trabalhar. Por quê? Você precisa entender que o sistema de eleição de senadores ele é alternado. Então, entenda o seguinte. Eu tenho senadores. Atualmente, existem 12 senadores do PL. Eu tenho esses senadores. Esses senadores entram um terço agora, ou seja, nas últimas eleições entraram um terço, tanto é que cada estado, então 27, cada estado elegeu um senador. Entenderam? Então, por exemplo, se você pegar Minas Gerais, foi só o Cleitinho Azevedo que foi eleito senador pelo estado de Minas Gerais. A aposta agora é que cada estado vai eleger 2 senadores. Por isso que ela é alternada. Um senador numa eleição e 2 na outra. Assim, cada senador tem 8 anos. Então, por exemplo, o Cleitinho, que entrou agora, em 2022, vai ficar até 2030. 8 anos. Já os senadores que entraram lá em 2018 vão sair agora. Então, por exemplo, Goiás. Goiás é um reduto da direita. Dificilmente um senador da esquerda se elege em Goiás. Nós temos o Vanderlan Cardoso e nós temos o senador Cajuru, que vão ter que buscar uma reeleição. E aí, nós temos nomes como Gustavo Gaia, nós temos nomes da direita que poderão tentar emplacar aí um apoio já à direita. E o povo de Goiás tem possibilidade farta de eleger 2 senadores. Então, nessa disputa dessas 54 vagas que vão ser disputadas, a ideia do PL
é tentar pegar pelo menos 30. Se ele tem 12 mais 30, ele tem 42. O PL por si só fica com maioria. Então, o foco do PL é tentar eleger o máximo de prefeitos e vereadores para fazer a bancada, ou seja, o suporte, o alicerce para estar elegendo depois os senadores. E talvez seja o foco bem inteligente aí por parte do PL. Vamos falar de José Dirceu agora. José Dirceu está sendo uma voz consciente no meio da esquerda, ao entender que a esquerda está perdendo muita força mesmo, porque o seu discurso já é ultrapassado, o seu discurso e a sua retórica já não convencem mais a população. Isso aqui é uma coisa que a gente vem alertando há muito tempo. Essa matéria do Terra Brasil Notícias. José Dirceu ataca e aponta igrejas como as responsáveis pelo declínio da esquerda no Brasil. E aí, o José Dirceu aqui, ele fez esses comentários em uma entrevista ao podcast 3 do próprio PT, na Bahia, onde José Dirceu, que é um dos fundadores do PT e ex-ministro da Casa Civil do Lula, fez críticas contundentes às igrejas, especialmente às neopentecostais. Dirceu destacou que houve uma transformação social e cultural significativa devido à ascensão das igrejas, o que ele chama, na reportagem, de neopentecostalismo, desculpem aí, e do fundamentalismo religioso, assim como o fortalecimento dos partidos de direita. Ele argumentou que a esquerda, incluindo o PT, recuou diante dessas mudanças, resultando em um cenário atualmente polarizado. E por que eu digo que o Dirceu está sendo sensato ao reconhecer isso? Porque a verdade é essa. Talvez o calcanhar de Aquiles que fez a direita voltar e eclodir são as igrejas evangélicas e uma ala da igreja católica que pregam pelo conservadorismo. A grande bandeira da direita hoje é o conservadorismo. São pautas de costumes que a esquerda odeia, mas o que eles não percebem é que hoje 70% no mínimo da população brasileira é defensora dessas pautas de costumes. É contra drogas, é contra essas saidinhas, é contra a criminalidade, é contra o vitimismo. Então, esse é um ponto-chave que o PT não contava. E é por isso que há aqui um temor, uma especulação, inclusive das igrejas, de que pode haver uma perseguição religiosa aqui no Brasil, assim como acontece na Nicarágua. Lá na Nicarágua, é exatamente isso que o ditador da Nicarágua fez. Ele está perseguindo a igreja católica. Igreja evangélica é crime lá, só para ter noção. E a igreja católica está sendo perseguida agora também. Prisão de padres, entre outras questões. E há um temor muito grande, com essas falas do Zé Dirceu, possa acontecer aqui uma perseguição desenfreada a cristãos aqui no Brasil. E isso é muito preocupante. E outro ponto que deve ser levado em consideração ao enfraquecimento da esquerda e o fortalecimento da direita no Brasil é, sem sombra de dúvidas, o fortalecimento da informação através das redes sociais. Ou seja, a divulgação dos assuntos, elas se espalham como fogo em uma palha na internet. E aí, não adianta o governo tentar trazer narrativas que isso não cola. Exemplo, eu vou citar para vocês uma matéria que foi publicada no Estadão. Isso aqui é o Twitter do Estadão, mas depois eu cito a matéria para vocês. A narrativa de que tentativa de golpe em 8 de janeiro é fantasia extrapolou a bolha bolsonarista. O que a matéria trata? A matéria fala o seguinte, olha, tentaram criar uma bolha bolsonarista, dizendo que essa bolha bolsonarista, ela vive num mundo à parte, acredita em ET, na terra plana. Esse é o discurso da esquerda. Só que, antes, tudo que eles diziam, olha, isso aqui é coisa de bolsonarista, a outra ala anti-bolsonarista rejeitava. Não está colando mais. Eles estão vendo que muitos pontos daquilo que eles diziam absurdos da bolha bolsonarista estão se mostrando reais. E aí o ponto aqui é que não adianta você tentar colar um argumento que não vai mais fortalecer. Por exemplo, o governo Lula está tentando colar a narrativa de que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro.
E aí uma pesquisa do Datafolha demonstrou que só 18% dos brasileiros acreditam nessa falácia, nessa situação. Ou seja, não é só a bolha bolsonarista, a não ser que eles reconheçam que todos os eleitores de Bolsonaro equivalem a 82% da população. Então, quer dizer que nem quem votou no Lula não acredita mais no que o Lula está esposando ali, no que o Lula está argumentando. Vamos falar agora também da questão do Lewandowski aqui. O Lewandowski, como vocês sabem, será o novo ministro da Justiça. E aí, ele já demonstra claramente que ele vem com a mesma ideologia do Flávio Dino, ou seja, de criar leis advindas da sua própria cabeça. Olha só, fraudar a eleição com inteligência artificial pode ser crime contra o Estado Democrático de Direito, afirma Lewandowski. Em entrevista ao site G1, nesta segunda-feira, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, diz que fraudar eleições por meio do uso da inteligência artificial pode configurar crime contra o Estado Democrático de Direito. Tá de brincadeira, né? Ó, não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito há uma generalidade tão grande que até você soltar um pum no elevador vai ser caracterizado crime contra o Estado Democrático de Direito agora? Então, assim, você estendeu os efeitos para falar, não, agora vamos tacar ali gente com 17 anos de prisão só porque ele utilizou a inteligência artificial. Isso é uma aberração jurídica, e eu estou falando como jurista aqui, como advogado. Entretanto, a gente não pode deixar de ver um fundo de preocupação realística nesse caso, que é o uso da inteligência artificial. Isso sim é algo que é preocupante. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje chegou em moldes tão gritantes, mas tão gritantes, que você já não consegue perceber ou distinguir o que é virtual do que é real. Então, só para resumir, é fácil hoje alguém da esquerda ou da direita criar um vídeo onde um cidadão, um candidato, confessa um crime que nunca existiu. E aí, a face, o trejeito, a forma de falar é quase impossível de se desvincular. A inteligência artificial chegou num nível tão grande que hoje você consegue criar avatares. Então, você consegue estar assistindo o meu vídeo aqui e achando que sou eu que estou falando, na verdade é um avatar, é um programa de computador que fala como eu, que pensa como eu, que se gesticula como eu, que tem a mesma voz que eu. E isso sim é perigoso. Então, não há de se estender aqui, de se dizer que não há perigo da inteligência artificial, inclusive para eleições. Tá? Não há. Imagina uma cena onde você pega um político, sei lá, vamos pegar o caso aqui. Vocês lembram que tentaram emplacar a questão do Bolsonaro e pintou um clima e tentaram fazer uma narrativa toda deturpada em cima disso. Imagina se naquela mesma época, com toda a imprensa destruindo a figura do Bolsonaro, surge um vídeo do Bolsonaro com uma menor de idade criado por inteligência artificial. Para resolver esse estrago, quase que impossível. É quase que impossível. Então, sim, a preocupação da inteligência artificial é real. Tanto que a OpenAI, tá? Ela é a empresa do ChatGPT, que é hoje uma das inteligências artificiais mais conhecidas do mundo. E ela, a OpenAI, proibiu o uso do ChatGPT em campanhas eleitorais. Não só aqui nos Estados Unidos também, e em todo o mundo. A plataforma restringiu o uso do chatbot para emular figuras públicas e desencorajar a votação e o próprio processo eleitoral. Então, não dá para você copiar figuras públicas. Diante das crescentes preocupações com a desinformação e a manipulação de eleitores via inteligência artificial, a OpenAI anunciou nessa segunda-feira medidas para limitar o uso de suas ferramentas, incluindo o ChatGPT e o DALL-E, esse eu não conheço, nas eleições de 2024, incluindo o pleito para presidente dos Estados Unidos em movimento. Então, sim, há uma preocupação, mas não pode ser da forma que eles estão desenhando. Eles estão utilizando um risco, uma preocupação para configurar aqui um abuso ao direito, ou seja, um abuso da regra do direito. Se tiver que ser caracterizado
como um atentado democrático, um atentado ao Estado Democrático de Direito, quem tem que definir isso é o Congresso e não um ministro da Justiça com cabeça de ministro do STF. Isso não faz o menor sentido. É fato, tá? Por fim, mas não menos importante para você que quer fazer a diferença, prefeitos e vereadores têm até 6 de abril para se filiarem a um partido político. Candidatos a vereador ou prefeito nas eleições municipais deste ano precisam estar filiados a um partido político e com domicílio eleitoral estabelecido até a data limite de 6 de abril, ou seja, 6 meses antes do dia da votação em primeiro turno, marcado para 6 de outubro. Então, você tem até 6 de abril. Se você quer ser candidato a vereador, a prefeito, quer servir de base, quer participar das eleições, e eu estimulo você que está me assistindo a participar do debate democrático, se candidate, corra atrás, você tem até o dia 6 de abril para poder estar fazendo essa filiação a um partido. Procure, seja o Partido Novo, o PL, ou um outro partido que te agrade, republicanos, entre outros. Tente fazer a sua filiação. Se você tem aí a vontade, a vocação, porque também é uma vocação, de entrar para a política, e nós precisamos de gente boa, pessoas que preocupam mesmo com a política lá dentro. Então, fica aí a dica aí sobre o pleito eleitoral, tá bom? Inclusive, para você que está me assistindo, eu estou terminando de concluir um livro, eu até peguei no último mês agora um reforço a mais. Eu vou lançar 3 livros para vocês. Vai ficar disponível aqui. Persuasão política e marketing político e uso das redes sociais na campanha política. Ou seja, como que você vai conseguir chegar com a sua mensagem através das redes sociais, como que você utiliza a persuasão para chegar, para fazer isso, e o marketing político. Essa trilogia de livros aqui vai ajudar muito, muito para quem tem um sonho de se tornar vereador ou prefeito. Eu vou deixar disponível para vocês aqui. Provavelmente até o final desse mês de janeiro já vai estar disponível para vocês. E aí a gente vai trazer uma pegada aqui inovadora, tá? Inovadora mesmo. E aí, quem quiser ou tiver interesse, já coloca nos comentários aí que eu vou estar repassando para vocês os links depois, tá bom? Provavelmente até o final do mês. Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.